Fala, gente! Voltamos aí com as impressões semanais de Classroom of Elite, segunda temporada, episódio 4. Que depois daquele episódio 3, que deixou muita gente... Meu Deus, protagonista! Algo parecido com isso, eu imagino que muita gente teve de reação. E bom, esse episódio é mais calmo, mas nem tanto. Já tem o protagonista revelando aí que tem um traidor entre eles e quem possivelmente é esse traidor. O que já dá uma tensão em cima da coisa toda, fora o arco em si que é mais movimentado, já que é um arco de esportes, esse que a gente começou. Então vamos lá, nesse vídeo aqui eu vou dar uma geral do que eu achei do episódio e também comparar o material original, e no caso comentar algumas cenas que eles cortaram em comparação. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro, você ganha vídeos extras toda semana, tem mais de 500 acumulados, ou mais precisamente 600 já no momento. E o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho, então quem já é membro, muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E bom, gente, vamos lá, começou um novo arco e com ele novas explicações, é sempre assim. No caso em Classroom of Elite tem uma nova prova e a prova tem regras e tudo mais, e esse não é tão diferente. É um festival de esportes, então a base de como funcionam vocês já sabem, mas tem regrinhas próprias que eles colocaram. Antes disso, teve uma reunião básica ali entre eles, para dar uma geral do que aconteceu naquela prova do navio, e lembra que eu falei que eles trocaram? Era, no caso, o zodíaco chinês que estava sendo usado na prova original do Light Novel, mas eles trocaram por planetas. O motivo disso, muita gente pescou corretamente, eu na hora realmente não me liguei, mas como muita gente comentou depois, eles reduziram o número de alunos nas turmas, no original é 40, enquanto no anime botaram 25. E devido a isso, não ia funcionar aquele sistema do zodíaco chinês, que eles tinham usado no material original. Então eles trocaram aí para os planetas, mas no fim das contas encaixaram algumas mudanças aqui e ali, mas deu certo igual. Não afetou tanto. Tem muita gente que acha que esse negócio de terem trocado o número de alunos por turma vai influenciar horrores mais à frente, mas até agora não deu grandes problemas, até porque parte da turma são o que a gente chama de ghosts. Eles existem, mas você nem sabe quem são. No caso, iam ser aqueles random desenhados lá, porcamente, porque não tem muita relevância. Classroom of Elite tem um diferencial, em comparação a muitos outros animes, onde muito da turma de fato é usado, principalmente a turma do protagonista. Enquanto a maioria dos animes pega uns 5, no máximo 10 alunos lá mais relevantes da classe, Classroom of Elite pega aí uns 20. Vários deles nem foram apresentados ainda, eu tô falando isso com base na novel. No caso dos alunos lá que já foram apresentados depois da turma. Mas mesmo assim, eles não usam, nunca usariam 40 alunos. Então, ter 25 ali dá tranquilamente. Eles botaram para facilitar também. Porque se botassem 40 alunos na classe, eles teriam que ficar desenhando. No caso, uns 15, 20 alunos lá ali, aqueles ghosts, que são aqueles random do random que nunca vão ganhar relevância, existem na turma, mas ninguém fala com eles, basicamente, é a impressão que dá. Então eles teriam que fazer, toda vez que mostrassem um aluno, em volta dele teriam que ficar botando um bando de random ali desenhando. Se tivesse 40, sempre que eles fossem para aquele ângulo de trás, eles teriam que ficar desenhando a cabecinha aí de um bando de gente extra, 15 alunos extras. Então eu até entendo, a termos de animação, porque reduziram o número de alunos. E 25 é mais padronizado, 25 a 30 mais precisamente. A questão é que tem muita gente que lê o material original que pira com isso, desde a primeira temporada, onde eles fizeram essa mudança, e eles não mudaram isso na segunda temporada. No caso, existia a possibilidade deles botarem 40 e fingirem lá que os 25 botaram na primeira temporada. No caso, foi uma alucinação ali do roteiro. Mas não, mantiveram os 25 e estão adaptando as partes da obra aí quando necessário, devido a essa mudança. Uma delas foi esse negócio aí da prova do navio. E vai ter outras provas futuras aí que eles vão fazer algumas alterações, mas dá pra ajustar isso sem ter que quebrar a cabeça tanto assim. As pessoas, ao invés de pirar por mudança no original, deviam pensar o quanto essa mudança realmente afeta. Como você pensa nisso? Pô, o que precisaria fazer para ajustar isso, para funcionar mesmo assim com essa mudança? No caso, tal prova lá que o número teria uma relevância maior. Aí ajustaram trocando o zodíaco chinês por planetas. Ficou de boa, funcionou. Deu até explicação de como funcionava e tal, que a resposta estava por trás da ordem e tudo mais lá. Então, no fim das contas, conseguiram ajustar. Tem outras partes aí que o número de alunos, 40, vai ser relevante, mas eles podem ajustar de novo. Não é um grande problema, honestamente. Seria um grande problema se tivesse mais de 25 alunos relevantes, ou seja, aquele aluno que ia participação toda hora, no caso ficar mostrando ele, teria 25 alunos lá interagindo bastante, você conheceria o nome de cada um deles e tal. Não tem isso!
Porque mesmo no segundo ano, não vai ter, no caso, esse número de alunos que você vai conhecer o nome e tudo mais. Os principais vão ser apresentados até o final aí do primeiro ano, da sala do protagonista, no caso. Então, as outras salas é pior ainda. As outras salas você conhece muito menos gente que a do protagonista. Então, no fim das contas, eu não acho que essa alteração vai ter grandes problemas. Vai ter que fazer uns ajustes aqui e ali futuramente em algumas provas, mas nada, no caso, tão absurdo assim. Então o pessoal surta por pouca coisa, na minha opinião, muitos fãs da novel. Tudo bem que não é o ideal essa alteração, mas também não é o fim do mundo, não vai destruir a obra ou coisa parecida. Então, tem fãs aí que são muito emocionados na minha visão. De qualquer forma, eles resolveram aí, no caso, o anime ganhando a prova e tudo mais, discutiram lá, e uma parte chamou atenção e muita gente foi a Karuizawa, corando pro protagonista. Então, muita gente segue aquele meu mantra, né? No caso, se coroa dá pra chipar, mas no caso deles, é meio complicado, né? Depois de você pensar que no episódio anterior, ela, no caso, se sentir intimidada por ele, você entende. Mas chipar os dois fica um pouco mais complicado, com certeza. Ainda assim, já tinha gente comentando aí. No caso, com base nessa cena. De qualquer forma, depois disso, a professora apresenta lá a nova prova, aí eles ganham uma listinha com as regras e tudo mais. No original, a gente repassa quase aquele negócio inteiro, entupido de regras e tudo mais. Tem que ler, nossa, caramba de texto lá, o famoso paredão de texto, como muita gente chama. Mas aí foi de boaça, eles resumiram a coisa toda e tal, acho que ficou simples de entender. Tem muitas regras a mais lá, caso detalhezinhos, mas nenhum deles é tão relevante ali, caso que eles cortaram. Então, no original é chatíssimo de essa parte, quase toda a prova. Cara, quando vem a explicação para ela dos detalhes, é muito chato. Tem exceções. Algumas provas é interessante, a prova em si é tão interessante que você tá curioso pros detalhes. Mas essa aí não é uma delas. O detalhe mais relevante aí é que eles vão unir as turmas, no caso turma A e turma D vão se unir, e as turmas B e C de todos os anos vão se unir também. E aí essas turmas, unidas de todos os anos, vão formar 2 times só, que vão, no caso, lutar entre si aí, nesse torneio de esportes. Os esportes são normais, cabo de guerra, etc, a corrida, etc, nada, no caso, inovador aí, diferente. E tem também um outro diferencial, que eles vão ganhar pontos extras se saírem muito bem, e vão perder pontos se saírem muito mal. Esses pontos podem ser usados nas provas, no caso vai ser retirado da nota da prova de quem for muito mal, e pode ser adicionado à nota de qualquer prova em quem for muito bem. Então é isso aí, a prova, nada demais. Caso a comentar. Mas como eu falei, no anime foi resumido, no original é gigantesco a explicação lá, e é chata pra burra. Eu não sou fanboy da Light Novel, nada disso, tem partes muito legais da novel, eu elogio e tal, gosto, mas tudo é maravilhoso? Não, tem partes chatíssimas. Porque a maioria das explicações de provas eu acho muito chato. E, bom, rola uma discussão pro que eles vão fazer. Quanto às provas, onde eles podem escolher quem vai participar, tem as provas obrigatórias, e tem as provas aí onde eles podem selecionar, no caso, a pessoa ideal para aquela prova. E essa informação é legal não vazar ela, porque se a outra turma souber, no caso, por exemplo, onde estão os melhores alunos, no caso, que provas estão os melhores alunos de quem eles não poderiam ganhar, no caso, com os alunos que eles têm na turma deles. Então essas provas eles colocam alunos bem meia boca lá, caso para não desgastar um pessoal aí forte que pode se dar bem em outras provas, onde eles vão colocar gente mais fraca. Então existe uma utilidade em uma turma saber as informações da outra, no caso, quem ela vai botar em que prova, dessas opcionais no caso. Então, para quem não entendeu uma parte bem mais à frente aí de traição de informações, a relevância é essa. Se você souber, no caso, o que cada turma vai colocar em cada prova, você tem uma vantagem enorme, porque você pode fazer counters com base nisso. E, bom, a Horikita quer escolher quem vai participar, no caso das provas onde eles podem escolher as pessoas com base no mérito. Basicamente, quem tem mais aptidão e tal para corrida, faz a prova de corrida. Quem, no caso, é atlética, consegue fazer tudo melhor que os outros, tipo o Sudô, ele finalmente pode brilhar, né? No caso, esse, inclusive, é um volume onde ele tem mais participação, porque ele é o bambambam dos esportes lá da turma D, de longe o melhor. Ah, Marco, mas o protagonista? O protagonista tá fingindo que é normal, ele tentou pelo menos, eu vou falar sobre isso também. Tem uma parte que eles cortaram, no caso que é a ordem em qual ele fica em termos de força da turma dele. Isso o anime não comentou, mas tem na Light Novel. Mas bom, tem toda essa discussão aí, e a Karuizawa discorda da Horikita, de quem vai participar lá e tudo mais, e tem uma votação no fim das contas, só que depois a gente descobre que quem mandou a Karuizawa se opor a Horikita foi o protagonista. Ele mandou uma mensagem pra ela lá, pedindo pra ela dar um jeito lá de contra a proposta da Horikita e pedir a opinião, isso era mais importante, da Kushida no processo. E você também, pera, pra que isso?
Isso é exatamente o que você tem que pensar, você tem que ficar curioso com isso. Não explica na nova os mínimos pensamentos dele, mas você pode começar a cogitar algumas coisas. O ponto é que a Karuizawa não tinha nada contra a proposta da Horikita, mas ela fingiu que tinha, pra seguir uma ordem do protagonista lá. Então sim, ela já virou uma ferramenta dele, muito útil por sinal. Não tem muito o que reclamar. No caso da adaptação dessa primeira parte do volume 5, eles só cortaram uma parte mais relevante, que no caso são as turmas no ginásio lá, se reuniu todas as turmas, os alunos lá. E aí a turma A começou a discutir lá com a turma D o que queria fazer, a estratégia que eles iriam usar e tal. Mas basicamente uma turma não vai contar pra outra o que vai fazer. Virou essa a estratégia, caso com medo que vazem as informações. E a turma B e a turma C não se deram muito bem, porque a Ichnose com o Ryuin, e o Ryuin não queria colaborar com a Ichnose. Então foi isso basicamente lá que a gente descobre, no caso, nessa reunião aí entre as turmas, mas isso eles não colocaram. Em tese, ficaria aí depois, no caso, eles explicarem a prova e antes dessa discussão aí, que eles fazem qual estratégia vão utilizar. Mas, bom, depois dessa parte, onde a Horikita ganha discussão, a Karuizawa vai correndo atrás do protagonista, tentar entender por que ele pediu pra ela interferir na discussão, já que ela concordava com a Horikita, ela não queria discordar dela, e ainda tinha aquele negócio com a Kushida. E aí ele só fala pra ela que o objetivo dele, no caso, é subir a turma D até a turma A, mas ainda assim ela quer detalhes desse plano dele, que ele não dá, ele só fala pra ela. E é bem legal porque dá um suspense na situação, na verdade a conversa deles já tem um certo suspense ali na situação, que ficou bacana, mas ele diz pra ela que vai ter um traidor na turma D, que vai passar todas as informações deles pra outra turma. Essa parte já é bem legal, você fica meio, como assim? Você já fica curioso com a situação, quem vai ser o traidor? Então isso aí já é legal que dá uma pimentadinha no episódio. Porque, por exemplo, o episódio 1 do anime foi mais ou menos e tal, aquela estreia bem, muita explicação e tal, nada tão interessante. Esse, como episódio de início de um novo arco, já funciona melhor. É um episódio mais tenso, que tem coisas mais interessantes ali. Não só aquela explicação gigantesca. E, na verdade, foi bem reduzido até. A explicação aqui é muito menor, no caso, em comparação aí à explicação que teve da prova do episódio 1. No caso dessa temporada aí. Mas, bom, vai seguindo, eles começam a treinar. Esse treino, eles resumiram bastante, porque esse treino acontece, na verdade, no intervalo lá que eles têm 2 horas por dia. Aí eles pegam e estão indo pra esse treino. Antigamente eles teriam aula nesse horário. Mas como vai chegar esse festival de esporte, liberaram eles pra ter mais tempo lá pra treinarem, se organizarem e tudo mais. Então a Horikita tá dando problema lá, no caso que as garotas não conseguem acompanhar o ritmo dela. Sim, dentro do time feminino, ela é uma das mais capazes aí da turma dela, só que ele é um lixo pra lidar com as pessoas. E isso não mudou muito desde a primeira temporada, ela notou que precisa de aliados e tudo mais, foi conversando isso até com o protagonista, a gente viu isso até na parte do navio, mas não evoluiu muito no processo aí desde então. Então o protagonista vai lá e ele mesmo dá uma lição nela, no caso, bota pra correr com ele, e ela fica dizendo até que ele vai atrasar ela e tudo mais, mas ele corre mais rápido que ela. Ela até, no caso, sofre ali pra acompanhar ele, e ele faz a mesma coisa que ela tava fazendo com a garota. Porque ela, em vez de correr no ritmo da garota, ao se acertarem, ela tava correndo lá no ritmo dela e dando-se a garota, querendo nem saber. Então a garota terminava toda arrebentada lá, e aí ele fez a mesma coisa com ela. E aí ela terminou meio mal ali. No caso, ele tem uma lição, basicamente, nela lá. Querendo ajudar ela, obviamente. Ele tá tentando fazer ela evoluir. No caso, aprender com os erros dela. Mas é complicado. Ela realmente é bem chatinha. Muita gente detesta ela por causa disso até. E foi bom o anime colocar essa parte. Se o anime não tivesse colocado essa cena, seria realmente uma pena. Porque a gente tem que ver que a Horikita não evoluiu grande coisa ainda. No caso, ela continua bem ruim em lidar com as pessoas. Continua alguém bem egoísta. Eu acho que seria a melhor forma de dizer. Então o protagonista mostrar, jogar na cara dela o que ela tava fazendo com outra garota, ficou bem legal aí. Mas no original, eles já tinham feito esses treinos mais de uma vez, já tava tendo problemas com a Horikita e as outras garotas outras vezes, até que chegou um ponto que ninguém mais queria correr junto com ela. Então o processo levou mais alguns dias, foi mais demorado. Aí foi tudo num dia só. A garota ficou, no caso, reclamando dela, disse que ela era lenta e tal, e o protagonista já foi lá, no caso, dar uma lição nela. Então aceleraram um pouco o processo, mas o resultado final vai ser basicamente o mesmo, então não tem grandes problemas. No original tinha mais detalhes, no caso, o Hirata e o protagonista correndo juntos, igual ele correu com a Horikita, no caso com os pés amarrados. Antes disso, ele corre junto do Hirata. E os dois correm bem rápido até juntos. O Hirata fica elogiando pra caramba ele, tá puxando o saco dele e tudo mais, que ele é ótimo pra correr junto, etc. Então tem uns detalhezinhos a mais, mas nada tão importante. O essencial, no caso, tirando aquela parte lá da reunião das turmas que eu comentei anteriormente, eles colocaram nesse episódio. Eles só adiantaram um negócio que eu achei estranho, porque no original,
o protagonista comenta que tá com suspeitas sobre a Kushida. Ele quer até reunir a Kushida e a Horikita, que é, no caso, sair com as duas para dar uma olhada nas outras turmas lá, no caso, no dia seguinte. E no caso, no original, ele fala lá que pode ter sido a Kushida que passou a informação pro Ryuin de quem era o VIP deles. Enquanto a Horikita tentava fazer um plano com a Kushida, na verdade a Kushida estava entregando tudo, no caso lá pro Ryuin. É uma possibilidade, mas o protagonista não afirma com 100% de certeza que foi isso que aconteceu. Só que pode ser. Então ele quer investigar a Kushida também no processo, para reunir lá Kushida e a Horikita. No anime trocaram. Ele afirma com certeza que a Kushida fez isso, traiu eles. Então, essa parte aí eu não entendi bem pra que essa mudança. No caso de uma suposição pra uma afirmação dele fazendo isso no anime. Mas não afeta tanto assim o original, não. Tô curioso o que vão fazer com isso no próximo episódio, pra ser mais preciso. Então, no geral, esse negócio da traição e tudo mais tá deixando essa parte inicial mais interessante. Pelo menos é a minha opinião. No caso, lendo o material original também, eu achei isso. Mas comentem a opinião de vocês. No caso, acharam também esse episódio 5 mais interessante que o primeiro episódio? No caso, em comparação? E, bom, teve uma ceninha aí que eles tiraram um pedacinho dela. Foi aquela cena lá que eles estão fazendo o teste de força. É pra ver o ranking da turma lá, quem é mais forte, mais fraco e tudo mais. O Sudo, o mais forte da turma, fez 82 lá, e aí ele passa pros outros. E aí o protagonista pergunta qual a média, porque descaradamente o filho da mãe não tá satisfeito de tirar 5 em todas as provas, tá ficar tirando na média lá. No caso das notas, ele quer ficar na média também na força física. Aí ele pergunta pro Sudo qual a média, o Sudo chuta uma média lá, e ele tenta ficar na média. Só que você vê que foi fácil pra ele. Ele faz uma análise e tal, do que ele precisa pra, no caso, ir bem naquele negócio e tal, puxar com força e tudo mais. E aí você vê que ele tá puxando fácil. Só que ele tenta ficar certinho na média, 60, não consigo mais. Ele finge até mal, não consigo mais que isso. No original, no caso, a diferença é que ele faz mais drama. No anime, como já adiantaram uma personalidade um pouco mais fria pra ele, até o drama dele parece extremamente falso. Mas no original ele faz um draminha maior, não consigo mais, então ele finge que tá forçando pra caramba e não consegue passar de 60. Mas na verdade a gente vê ali que ele conseguia fácil. A gente não sabe o limite dele, quanto ele conseguiria chegar. Mas ele passaria fácil de 60 se quisesse. Mas bom, ele chegou nisso, e aí ele passa lá o resultado pro Hirata, que fala que ele é bem forte. Só que ele não fica entendendo nada, porque, como eu sou forte, eu fiquei na média. Aí ele, não, a média é pelos 45, 40 e 45. Então, ele ficou bem acima da média. E não só isso, ele ficou em segundo lugar dos homens da turma. O terceiro lugar é o Hirata. O Hirata ficou com 58, no caso, no original. Então, não mostrou essa parte. No caso do ranking lá, que ele ficou em segundo lugar logo depois do Sudo. E o Sudo fica reclamando e tal, que ninguém presta na turma, é um bando de fracote. No caso, que devia ter parado os testes depois do Aenokoji, porque ele é o único que prestou. O resto tudo ficou abaixo de 60. Então o Sudo fica resmungando lá deles por causa disso. Então, cortando um pouquinho de participação do Sudo, isso não é tão bom, porque ele vai ser bem relevante nesse arco. Tem um desenvolvimento em cima dele. A parte visual nesse episódio não foi daquele nível do episódio 2, que ficou bem toscão, com certeza, mas não ficou nada horrível também. Teve aquela cara de episódio meio terceirizado, mas não ficou nada horroroso e tudo mais, não. Algumas ceninhas aqui e ali, alguns pegaram, alguns frames, que não ficaram perfeitinhos, mas como um todo foi passável esse episódio. O que deve investir mais são os próximos dois, porque vai ter mais movimento com certeza. E o episódio final, no caso que é o clímax, tendem sempre a dar mais valor a ele. Vai ter uma cena de corrida bem interessante no episódio final. Mas, bom, gente, é basicamente isso. Um começo de arco interessante até por esse suspense de traição e tudo mais. Vamos ver onde esse negócio todo vai dar. E é isso, fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.